Bom dia, alunos do 7º ano, como vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos continuar a nossa aula sobre contos. Conto é um gênero caracterizado por o gênero narrativo. E aí você imagina, dentro da literatura existem vários tipos de narrativas. São os gêneros literários que nós vamos estudar hoje. O que difere, o que faz com que esse texto seja um texto narrativo, seja um conto? Quais as características? Isso é o que nós chamamos de DNA do texto. Todo conto, ele tem um começo, um meio e um fim. Como todas as histórias em gerais, como as narrativas, enfim. Mas aí eu pergunto, o que difere o conto de uma crônica? O que difere o conto de um romance? Então, o conto, ele é mais sucinto, ele é mais conciso. Você consegue ver a rapidez dos acontecimentos e ele é rápido, você consegue, é uma história curta. Ao passo que um romance, ele é maior, ele é mais trabalhado, ele é mais explicativo, ele é mais longo. E a crônica, enfim, você trabalha com elementos que são flagras do dia a dia, do seu cotidiano. E o autor, então, o escritor, ele pega esses flagras e transforma isso numa obra literária. O que passa despercebido para mim, que sou uma leiga, ou que não tenho esse dom artístico, para um artista da palavra, para um escritor, ele consegue captar elementos do dia a dia e transformá-lo em uma crônica. Mas, enfim, quais são as características do conto? Quais são os elementos do conto? E por que ela é considerada uma narrativa? E aí nós vamos encontrar algumas características muito importantes. Para ser uma narrativa, ele precisa ter personagens. Esses personagens, nós temos algumas características também que diferem. Vocês já devem ter assistido alguns filmes ou algumas obras em que você sempre tem um mocinho. O mocinho e do outro lado você tem o vilão. Então a gente costuma dizer, é o protagonista e o antagonista. O protagonista é aquele que vai pela empatia do público. Ele pode ser um personagem plano, em que você conhece todas as ações que ele vai praticar. Então ele é uma pessoa tão boazinha, que quando ele se depara com algum tipo de ação ou um conflito, você sabe que sempre ele vai agir da maneira correta. Porque esse é um personagem em que ele tem essa característica de ser o bonzinho, de ser o protagonista. E como protagonista ele tem essas características. Por outro lado, quando é o antagonista que se opõe ao protagonista, ele é o vilão. Você sempre sabe que ele, na sua forma plana de ser enquanto personagem, ele sempre será o de atitudes questionáveis. Ele sempre vai tomar ações e atitudes que são questionáveis, sempre no intuito de prejudicar. E aí a gente tem então os personagens redondos. E o que seriam os personagens redondos? Por exemplo, você se depara com um mocinho ou protagonista de uma certa história em que as ações em que ele pratica não ficam bem definidas. Então, em determinada ação, você não sabe se ele vai praticar uma boa ação ou vai escolher algo bom ou não. Se ele vai pela ética ou se ele vai pela questão da sobrevivência. Então, hoje a gente percebe isso em alguns personagens no dia a dia, essa questão desse personagem que não é plano, você não consegue definir qual vai ser a ação dele. Muito bem, em função disso também, além dos personagens, você tem dentro do conto ou dentro de uma narrativa um elemento que nós chamamos de narrador, é óbvio. E aí esse narrador ele pode ser um narrador onisciente, onipresente. Ele pode ser um narrador personagem ou ele pode ser apenas um narrador observador. Qual que é a diferença? O narrador personagem, ele sempre vai narrar em primeira pessoa porque ele vai participar da história, ele vai acompanhar a história, ele vai vivenciar a história e ele vai relatar para nós justamente essas experiências que ele passou, justamente essas histórias ou as ações pelas quais ele passou. Aí temos também o narrador observador, que ele apenas observa, narra em terceira pessoa o que acontece com outras pessoas. Dentro desse universo da narrativa, ele vai contar a história, ele é um contador de história.
Um outro tipo também muito interessante de narrador é o narrador observador, onisciente e onipresente. Nesse caso, eu posso destacar, em geral, um grande literato que eu admiro muito, que é Machado de Assis. Ele tem uma forma de narrar, ele não narra apenas as ações das personagens, ele narra o que elas pensam, ele narra o conflito que essas personagens sentem e sofrem ao longo dessa história ou da trama em si. Ele consegue captar essas emoções, essa narrativa do que ele está pensando, dos seus conflitos, quais são os seus desejos, os seus anseios e os pensamentos mais guardados a sete chaves. Aqueles que a gente não conta para ninguém. O narrador onisciente, onipresente, ele sabe de tudo, ele está em todos os lugares. Em relação também a uma das características da narrativa, nós temos o tempo. O tempo é quando essa narrativa se passa também, mas ele também pode ser medido. Cronologicamente, você pode detectá-lo através do relógio, você pode detectá-lo através de informações, são 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Mas outra forma de você conseguir identificar essa questão do tempo na narrativa, ele pode vir através de específicas estações. Por exemplo, eu acordei, aí aí o personagem faz todas essas atividades, depois ele fala, logo almocei, me chamaram para o almoço, ou então me chamaram para o café da tarde, e aí era noite, o jantar estava servido. Então você consegue perceber a continuidade desse tempo através das ações que foram praticadas, e não cronologicamente ou sendo demonstradas. Enfim, a questão também do espaço, em que momento, onde essas ações acontecem. Elas podem acontecer numa cidade, num lugar, num quarto, na cabeça. Enfim, o espaço determina onde essas ações vão acontecer, onde essa história vai acontecer. E aí nós temos o enredo. O enredo é a história em si. O que vai acontecer durante todo esse processo? O que acontece, como acontece, com quem acontece. O enredo ele vai crescendo, ele vai sendo mostrado. Aí ele vai mostrando as ações e essas ações elas vão crescendo e ganhando o seu ápice, que aí a gente chama de clímax, a gente chama de conflito, antes desses problemas serem resolvidos ou desses fatos serem resolvidos. Então, é aí que você caracteriza a questão desse conto. Muito bem, então, mãos à obra. Agora, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte, que vocês escrevam um conto cujo título seja No Dia em que a Terra Parou. Dê asas à sua imaginação. Você pode relatar de uma forma bem lúdica, de uma forma bem criativa, a maneira como você tem convivido com os seus familiares, muito mais próximos. Enfim, espero que vocês tenham gostado e que brevemente estaremos juntos, presencialmente. Um grande abraço, sorte e vamos todos conseguir, se Deus quiser.